Bora continuar nossa correção então. Questão 6. Em exames de ultrassonografia, utilizam-se ondas mecânicas de frequência. Olha lá, ó, já temos o primeiro dado. Caneta. Temos o primeiro dado, nossa frequência. 3 vezes 10 a 6. Sabendo que essas ondas se propagam no tecido gorduroso com velocidade de 1,5 vezes 10 a 3. Seu comprimento de onda, vamos ver, né? Então, qual é a fórmula? V lambda F. V 1,5 vezes 10 ao cubo igual lambda vezes 3 vezes 10 a 6. Cortou um pedacinho ali da tela. E aí, de novo, seguro o lambda ali, 1,5 vezes 10 ao cubo dividido por 3 vezes 10 a 6 é igual lambda 1,5 dividido por 3, 0,5. 3 menos 6, 0,5 vezes 10 a menos 3. Eu não tenho nenhuma dessas opções ali. O que eu tenho é 5, mais próximo, né? Mas aí, 5 vezes 10 a menos 2, 5 vezes 10 a menos 4. Eu posso trabalhar essa vírgula para um lado ou para o outro, né? Para que fique 5, eu tenho que mudar essa vírgula aqui para cá. Então, eu tenho que fazer uma multiplicação. Multiplicar por quanto? 10. Se eu multiplicar por 10, aqui sobe 1. Então, a resposta certa, 5 vezes 10 a quarta. Letra A. Lindo, lindo, lindo. Questão de número 7, a questãozinha do cinema. Um bom projeto de uma sala de cinema deve contemplar materiais e formas no teto e nas paredes, de modo que o som seja absorvido. Resposta letra A. Aqui foi falado em aula a respeito disso. Eu dei o exemplo para vocês do teatro lá em São Paulo, que dá para colocar ou tirar pedaços do teto de acordo com o que você vai fazer. Se, por exemplo, você for fazer. Vai ter uma apresentação de uma orquestra, que são vários instrumentos. Você não quer que esses instrumentos se misturem demais, que tenha eco. Você tem que tirar qualquer coisa de reverberação que tem ali. O som tem que sair limpo. No cinema, a mesma coisa. Você tem bombas, tem gente falando, você tem o tempo todo. Você não pode criar eco ali dentro. Vai virar uma maçaroca de som. Você não quer. Então, você quer materiais nessa sala de cinema que absorvam o som, que não deixam o som bater na parede e voltar de uma vez para quem está ali no espectador. Você vai querer um som amplificado numa concha acústica, por exemplo, ou num teatro onde a pessoa esteja sozinha ali em cena. Então você precisa que o som dela se propague e seja ampliado para chegar até lá na última fileira. Refletido vai causar eco, você não quer também. E difratado, o som que se difrata é o som que ultrapassa obstáculos. Nem vale muito aqui no nosso raciocínio. Questão 8. Diagrama a seguir ilustra uma onda periódica. Quais pontos estão em fase entre si? São os pontos A e D. Tá? O que é estar em fase entre si? Eles estão no mesmo ponto, na mesma posição da onda. O ponto C também está em fase, mas ele não está em fase com mais ninguém. Ele está em fase com A, C e D, mas ele não está em fase entre si, não está em fase 2 a 2. Ele está em fase porque ele está na mesma posição, mas ele não está em fase com nenhum par. Então, em fase mesmo são esses dois. Estar em fase é estar no mesmo nível. Né? Eles estão do lado positivo, dois estão do lado positivo, eles estão na descida da onda. Isso é estar em fase. Então, a resposta certa
Letra B de bola. Aqui, questão 9, mais longa. Na natureza existem diversas formas de radiação, ionizantes e não ionizantes. As ionizantes possuem energia capaz de ionizar células, tirar elétrons dela. Dentre elas destacam-se raios gama, raios-x, partículas alfa e partículas beta. As radiações não ionizantes não possuem energia suficiente para ionizar as células. Dentre elas, podemos citar o infravermelho, o ultravioleta e as microondas. Das aplicações tecnológicas a seguir, assinale aquela que corresponde ao uso de ondas mecânicas. Radioterapia usa ondas de rádio, ondas eletromagnéticas. Ultrassonografia utiliza ondas sonoras, ondas mecânicas. Nem precisa ler o resto. Aqui. Resposta B. Tá? Tomografia usa energia eletromagnética. Pantomografia, se não me engano, é um tipo de raio-x. E o bronzeamento artificial é luz, tudo eletromagnética. Questão 9, resposta B. Questão 10. Sobre o estudo do movimento ondulatório, analise as afirmativas abaixo. Velocidade de onda depende do meio de propagação? Sim. Velocidade da luz no vácuo é uma, no ar é outra, na água é outra, né? Sim. Se aumentarmos a frequência, comprimento de onda diminui? Também. Tem uma onda de baixa frequência, ela tem um desenho assim. Se tem uma onda de alta frequência, o comprimento de onda no mesmo tempo vai ser bem menor. A frequência de onda varia quando ela muda de meio? Não. A gente pode lembrar que a frequência de onda está diretamente relacionada com como nós percebemos as cores. Se a onda passa, se a luz solar passa lá de fora de casa, passa pelo vidro, ela muda de meio. Se ela mudasse a frequência, as cores que eu vejo dentro de casa seriam diferentes das que eu vejo lá fora. Essa onda ia perder velocidade e ia mudar o espectro de luz. Comprimento de onda é a distância percorrida em um período de tempo. Acabei de fazer o desenho aqui, né? Então, certo. Estão certas a 1, a 2 e a 4. Letra C. Questão 10. Letra C. Tava fácil essa prova, hein? Questão 11. Então aqui eu tenho um pulso numa corda e eu quero saber como que o pulso vai se refletir de acordo com as opções ali embaixo. Então podemos afirmar que ao atingir a extremidade dessa corda, o pulso se reflete. Ele se reflete se a extremidade for fixa e se extingue se a extremidade for livre. Aqui a gente já pode tirar todos eles que falam que vai se extinguir, tá? A gente já viu isso em sala que eu fiz com o cabo de vídeo. Essa onda, se você já brincou de pular corda, você faz uma onda, ela vai bater em algum obstáculo e ela vai voltar. Ela não vai ser extinta. Sempre tem essa onda. Uma onda no violão. Você bate o dedo no violão, aquela onda vai ficar feito louca ali. E a gente quer saber como que ela vai voltar. Vai voltar para cima? Vai voltar para baixo? Tá? Letra E, a gente também pode excluir, ó, com mesma fase, seja extremidade livre ou fixa. A gente viu em aula que existem dois casos. Se ela estiver presa na outra ponta, ela volta de um jeito. Se ela estiver solta, ela volta do outro. Então a letra E também não é. E aí ficamos com inversão de fase se a extremidade for livre, e com a mesma fase se a extremidade for fixa. Ou com inversão de fase se a extremidade for fixa, com a mesma fase se a extremidade for livre. E agora? Agora esqueci. Se ela tiver, como relembrar e explicar para vocês aqui. Se ela tiver solta, quando ela chega nesse ponto final aqui, essa onda vai subir, né? Ela vai chicotear para cima. Esse movimento é como se tivesse uma outra onda sendo formada em sentido inverso, né? Ela vai subir, ao ponto que ela subiu, ela vai descer. Ela vai descer e vai formar uma outra onda na mesma fase da que foi.
Então, ó, mesma fase, se a extremidade for fixa, inversão de fase se a extremidade for... Não, aqui está diferente. Mesma fase se a extremidade for livre, né? Então foi isso que eu acabei de falar. Eu mesmo me confundi, cabeçudo. Se ela estiver solta, se a extremidade estiver livre, essa ponta da corda vai subir e é como se eu tivesse uma outra pessoa pegando essa corda e fazendo um pulso. Se ela faz o pulso, ela volta na mesma fase. Veio em cima, volta em cima. Se vem embaixo, volta embaixo. E se estiver preso, a hora que ela chegar aqui, ela não vai conseguir jogar essa corda para cima. É como se você tentasse empurrar poste para cima, por exemplo, e não consegue. Então a força maior da onda vem para baixo. Então, extremidade livre, inversão de onda. Extremidade fixa, inverte onda. Extremidade livre, volta na mesma fase. Então a resposta certa é a letra D. Apesar de toda a confusão que eu fiz, é a letra D. Questão 12. Analise as proposições sobre acústica. Em seguinte, marque a opção que contém somente as informações verdadeiras. São considerados fenômenos acústicos reflexão? Sim. Refração? Sim. Difração? Sim. Interferência? Sim. Ressonância? Sim. A velocidade depende do meio de propagação e de sua temperatura? Sim. Falei para vocês do exemplo de uma pessoa conversando na praia, né? Se você estiver na sombra e a pessoa estiver no sol, talvez a outra pessoa não te ouça, porque a velocidade do som muda. Inclusive, essa massa de ar mais quente, ela é menos densa, a velocidade é menor, então ela pode meio que cair esse som. Não chega direto ao som da pessoa. O som propaga-se em qualquer meio, inclusive no vácuo. Não, por Deus. O comprimento da onda sonora é função somente de sua velocidade? Não, o comprimento tem a ver com frequência também. Quanto à direção de vibração, a onda sonora propaga-se como uma onda longitudinal. Sim, né? A onda sonora é uma onda mecânica longitudinal. O eco, o reforço e a reverberação são fenômenos acústicos que podem surgir na reflexão do som? Deixa eu lembrar, eco, reforço e reverberação? Sim. Sim, sim, sim. A frequência real da onda emitida por uma fonte sonora sempre coincide com a frequência percebida pelo ouvinte? Não. Efeito Doppler, né? Se a fonte emissora de som está se aproximando ou se afastando de você, ela vai emitir sempre a mesma frequência. Imagina uma buzina. Sempre a mesma frequência ou uma sirene de ambulância. Mas a gente percebe de forma diferente, de acordo com o movimento da fonte emissora ou do nosso em relação à fonte. Então, a frequência da onda não coincide com a frequência percebida. Tá? Então, nós temos certas A1, A2, A5 e A6. 1, 2, 5, 6. Letra A. Tranquilo? Questão 13. Uma onda plana se propaga num meio com velocidade de 10 metros por segundo e frequência de 5 Hz e passa para outro meio com velocidade de 5 metros por segundo. Olha o estrago. O comprimento da onda no segundo meio vale em metros. Vamos ver os dados que a gente tem aqui no segundo meio. Importante lembrar, né, a frequência não se altera quando passa de um meio para o outro. Então a frequência do primeiro meio vai ser igual no segundo, tá? Então os dados que eu tenho já para a nossa fórmula lá, velocidade, comprimento, frequência, ele fala aqui, ó, velocidade no segundo meio, 5. Comprimento de onda eu vou encontrar. E a frequência, 5. Segura o lambda lá. Resposta certa. Letra C. Poderia calcular do meio 1 e do meio 1 passar para o meio 2. Ia dar a mesma coisa, foi o que eu falei para fazer na prova, né? Acabei complicando um pouco mais do que precisava, dava para fazer direto.
Questão 14. Considere as afirmações. Soninho. Considere as seguintes afirmações sobre fenômenos sonoros ondulatórios e suas características. A difração ocorre somente com ondas sonoras? Não. Ela acontece com ondas eletromagnéticas também. A interferência ocorre apenas com ondas eletromagnéticas? Não. A gente pode ter uma onda mecânica numa corda, duas ondas numa corda, elas vão se interferir entre si. Polarização ocorre apenas em ondas transversais? Sim. Então é apenas a 3. Letra C. Questão 15. Em uma estação de rádio emite ondas médias na faixa de 1 MHz, com comprimento de onda de 300 metros. Essa radiação contorna facilmente obstáculos devido ao fenômeno físico da difração. Tem uma questão anterior que tem esse dado aqui, que fala de, se não me engano, é do teatro, uma coisa assim. Tá? Tem uma questão anterior que tem a resposta disso. Se não me engano, é a questão 9 tem a resposta disso. E a última, questão 16. Colorização da folha das plantas é determinada principalmente pelas clorofilas A e B, que são dois dos principais pigmentos responsáveis pela absorção de luz necessária para a realização da fotossíntese. O gráfico a seguir mostra o espectro de absorção das clorofilas em função do comprimento de onda da radiação solar, do arco-íris. Com base nas informações, é correto afirmar que, para realizar fotossíntese, as clorofilas absorvem predominantemente. Pô, esse era direto, né? Aqui você está medindo a quantidade de absorção. Quais os pontos mais altos de absorção? Violeta, azul, vermelho. E aqui o verde, a gente sabe que se a gente está enxergando o verde, é porque essa planta, no caso, absorveu todas as cores e está devolvendo o verde. Então ela absorveu violeta, azul e vermelho. Violeta, azul e vermelho. Está os três do gráfico. E refletiu o verde, que é o que a gente vê na folha. Então a resposta certa. Resposta A. Beleza, galerinha? Desculpa se eu dei uma confundida na hora de resolver alguma coisa. Eu tô com sono, a cabeça não tá funcionando direito. Mas é isso, tá? Provinha eu achei que tava bem tranquilinha, bem fácil, até bem intuitiva, com muito conceito, continhas bem tranquilas de resolver. Espero que todo mundo tenha ido bem. Semana que vem eu ainda não sei como que vai ser aquela prova do AIB lá, né? De provão da escola. Primeiro ano que eu tô na escola, não participei ainda. Mas é isso, beleza? Muitíssimo obrigado. Até a próxima. Curte aí, compartilha. Compartilha, não interessa pra mim, mas curte aí.